Boa noite. Boa noite. Essa aula é aula de revisão para AP3, AP1 de 2024.2. Então, nessa aula, eu vou tirar as principais dúvidas dos alunos. Espera aí que eu vou achar o arquivo que eu abri ontem. Eu mostrei para os alunos ontem, não, na terça-feira. Coeficiente de partição é uma capacidade que algumas bactérias têm de se dividir. De que forma? Elas iniciam com a questão, tem que dizer para você quantas bactérias tem no inóculo inicial e quantas vezes ela se reproduz a cada geração. E também é necessário ela dizer a questão dizer para você quantas gerações são formadas. Vou dar um exemplo aqui que eu estou tentando achar a prova que eu abri ontem. Na prova que eu abri ontem tinha um exemplo de N1 igual a 2 vezes N0. O que significa isso? Na primeira geração, que equivale a N1, tinha duas bactérias, vezes N0. Se a questão disser para você que tem 10 gerações, você vai multiplicar 2 elevado a 10. Aí sim você vai encontrar o resultado final. Ou então você vai multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vai dar 1024. Deixa eu explicar de forma mais assim eficiente. Outra coisa que você pode usar também como exemplo, eu não estou conseguindo compartilhar a tela. É, imagine que você tem uma bactéria no inóculo inicial. O que é inóculo inicial? Imagine que você pegou uma placa de Petri com um meio de cultura. Só que esse meio de cultura é necessário para nutrir as bactérias ou qualquer micróbio que vai desenvolver naquele meio de cultura. Então, o coeficiente de partição é a capacidade, é a quantidade de. Eu vou colocar a fórmula para você. K igual a C1 dividido por C2 dividido por C1. Coeficiente de partição que não tem número, vamos dizer assim, não tem dimensão, não é volume, não é nada. É só um valor especial. C1, C2 dividido por C1. C2 é a concentração da substância na fase orgânica, que é medida em mol por litro. C1 é a concentração da substância na fase aquosa, que é medida em mol por litro. Então, por exemplo, se você está fazendo um meio de cultura, você tem que pegar água, dissolver o TSA, que é o meio de cultura que normalmente se usa, você tem que saber o coeficiente de partição. Qual é o coeficiente? Normalmente, quando você está dissolvendo o meio de cultura é um pó que você dissolve numa gelatina quando essa gelatina está quente. Então, na temperatura elevada, essa gelatina é aquosa, que é a concentração de substância da fase aquosa, a concentração de nutrientes na fase aquosa. E o C2 é a concentração de substância na fase orgânica, que é a concentração de substância de nutrientes que tem ali. Deixa eu tentar achar uma questão aqui para você para aplicar. Ah, sim, sim, sim. Essa parte é mais fácil e sempre cai. Eu estou tentando só abrir a tela para mandar para você, só que está meio difícil de achar a prova que eu tenho que mostrar para você. Ah, achei. Ó, coloração. Quando você faz a coloração, tem uma série de etapas que você precisa aplicar.
primeiro você aplica o cristal violeta, depois você passa o álcool e depois você aplica o fucsina e depois você aplica o Lugol. O que significa isso? O Lugol com o cristal violeta, ele simplesmente, o que ele faz? A célula que é chamada de gram-positiva, ela tem 3 camadas de um polissacarídeo chamado peptidoglicano. Então, essas 3 camadas, abaixo dessas 3 camadas, tem uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática tem proteínas e lipídios juntos, né, na mesma camada. Essa coloração cristal violeta tem em sua composição o Lugol. Lugol é um tipo de óleo, é uma substância meio oleaginosa. Então, quando a gente estuda química, a gente estuda também uma coisa chamada. A gente, vou dar um exemplo assim prático. Eu não sei se eles vão querer que você use isso, mas a gente. Como é que eu vou explicar? O Lugol é uma substância oleosa que ela dissolve, ela tem afinidade por outra substância oleosa. Então, a camada lipídica, que é misturada alterna, vamos dizer assim, com a camada proteica, que faz parte da membrana plasmática, ela tem uma parte com o lipídio, e esse lipídio dissolve o corante cristal violeta, que forma uma afinidade. Essa afinidade permite a produção de um composto chamado iodo para-rosalino. Então, esse iodo para-rosalino fica fixo na membrana plasmática das células gram-positivas. As células gram-negativas também absorvem esse cristal violeta do mesmo jeito que as células gram-positivas. A diferença é que a gram-negativa tem uma camada simples de parede celular. A gram-positiva tem 2 ou 3 camadas. Qual a relevância disso? Depois que você passa o cristal violeta, você precisa deixar ele ficar fixo, acho que é 1 minuto, depois passar o álcool por 30 segundos. Depois você faz uma coloração de contraste, que é fucsina, e depois você bota uma fixação. Qual a importância disso? As 2 células são coradas com cristal violeta. A diferença é que quando você passa o álcool, o cristal violeta já se dissolveu na camada lipídica da coloração da bactéria gram-positiva, o que não acontece na bactéria gram-negativa. Ele tira toda a coloração da bactéria gram-negativa. Por isso que é necessário você deixar o tempo certinho de 1 minuto fixando. Porque se você correr o risco de deixar 1 minuto e meio, aí a coloração gram não sai da gram negativa. E quando você for passar o álcool, o álcool não consegue dissolver. Você entendeu? Ou quer que eu explique de outra forma? Tá. Então, a gram positiva, ela fixa a coloração inicial, mas ela não deixa a coloração secundária se fixar, porque há uma formação do iodo para-rosalina na membrana plasmática, o que não acontece na gram-negativa. Tá? Por quê? Porque como a gram-negativa tem uma camada simples, o álcool penetra na parede celular daquela bactéria, dissolve toda a coloração e retira ela. Então, o que, que acontece? Eu vou mostrar, estou tentando abrir aqui, tá bom? Que meu computador deu uma travada hoje, então eu tenho que fechar os documentos que abriram para mostrar para você. Agora eu já consegui abrir. Vou mandar assim.
Me avisa se você está vendo alguma coisa parecida. Desculpa. Só minha foto? E de dia estava fazendo a mesma coisa. Deixa eu parar a apresentação e tentar de novo. Ah, agora sim. Ó, vou aumentar aqui a letra para ficar mais fácil de você enxergar. Considerando o conteúdo da aula 1, respondo. Qual o tempo de geração médio da maioria dos micróbios? Essa aí é o mesmo conteúdo que eu passei ontem. Normalmente, cada geração dura 30 minutos. A espécie humana, cada geração é contada entre 20 e 25 anos, mas cada geração de bactérias são 30 minutos. O que é importante você saber disso? Quando você vai fazer a contagem, você tem que dividir a quantidade de gerações. Então, a cada geração, você já sabe que passaram 30 minutos. Então, eles vão falar assim: imagine que aconteceram 30 gerações. Então, você vai multiplicar 30 vezes 30 minutos. Aí você vai conseguir encontrar quantas horas você vai achar. 30 vezes 30 vai dar o quê? 900. 900 minutos. Então, quantas gerações foram formadas aí? 30 gerações. Aqui, ó, o exemplo. A N1, na N1 é igual a 2. Após 12 horas, 1024. Ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16. 12 horas dividido por 30. Como objetivo da figura abaixo, inventado por Louis Pasteur, foi aplicado no primordial da microbiologia. Olha só, não tem essa imagem aqui, mas eu vou te explicar. Você lembra aquela imagem aquele exemplo daquele vasilhame em formato de pescoço de cisne? Então, a principal inovação que o Louis Pasteur fez foi que ele era uma pessoa que acreditava que a vida precedia de outra vida. Na época dele, no século XVIII, as pessoas achavam que simplesmente, século XVII, século XVIII, que simplesmente você jogava o lixo num determinado local e espontaneamente surgiam insetos, surgiam larvas, surgiam ratos. Mas, na verdade, Louis Pasteur acreditava exatamente, o termo correto é geração espontânea. Louis Pasteur acreditava que existia uma vida antes dela. Antes do inseto ser colocado, existia alguma coisa para que esse inseto existisse. Por que ele acreditava nisso? Existiam experimentos de Hyde. Sabe quem é Hyde? Hyde. Aquele cara que pegou 2 potes. Um pote, ele botou um pedaço de carne em cada pote. Um pote ele tampou com uma redinha e outro pote ele deixou aberto. Então, esse pote aberto, ao longo dos dias, entraram vários insetos, se depositaram vários micróbios do ar, e essa carne virou meio de cultura para outros bichos crescerem. Já o pote com redinha não tinha nenhum crescimento. Então, ele conseguiu provar que uma vida precede de outra vida. Algum bicho entrou naquele pote que estava aberto, colocou seus ovos, esses ovos eclodiram no momento certo e consumiram a carne até virarem larva. Aconteceu uma metamorfose ali. O que não aconteceu no outro pote que estava travado. O que Pasteur fez para comprovar que uma vida precede de outra vida? Ele pegou um caldo nutritivo, ele pegou um caldo de carne, ferveu bastante e colocou. E essa fervura aconteceu numa garrafa chamada, um vasilhame chamado bico de cisne. O que esse bico de cisne faz? Quando você ferve um líquido, o gargalo da garrafa amolece. Então, o que ele fez? Ele puxou o gargalo e deu 3 voltas para que aquele vapor do gargalo prendesse ficasse preso em cada volta, impedindo que a contaminação externa
atravessasse as duas voltas e contaminasse o caldo nutritivo. Ele fez isso, desligou o fogo e deixou aquele vasilhame com o pescoço de cisne parado, com o vapor armazenado ali no pescoço, nas duas voltas do pescoço. Depois de uma semana, ele voltou e observou que nenhuma contaminação cresceu no caldo. O que ele fez? Ele simplesmente quebrou o pescoço do vasilhame, da garrafa, e deixou por mais alguns dias. Depois de 2 dias, 2 ou 3 dias, mais ou menos, ele observou que cresceram-se micróbios. Você sabe por que cresceu o micróbio? Viviane, você sabe por que cresceu? Exatamente, estava disperso no ar os micróbios e quando isso, depois que ele quebrou o pescoço do cisne, no caso da garrafa, né, não do cisne de verdade, da garrafa que parecia pescoço do cisne, o micróbio que estava disperso no ar entrou na parte que estava tampada. E isso provou que a contaminação que faz gerar qualquer micróbio na nossa alimentação, que faz estragar os alimentos, não surge do nada, está disperso no ar. Então ele provou que uma vida precede de outra vida. Para que haja contaminação, o ar contaminado tem que entrar em contato com o alimento e contaminar, depositar os micróbios ali. Por isso que ele teve a ideia de fazer pasteurização. Por que ele fez pasteurização? Ele já estava trabalhando ele era químico. Então ele trabalhava com produção de cerveja. E ele sabia que quando ele aquecia a cerveja, durante muito tempo, a contaminação acabava. Mas ele já fez um procedimento de aquecer e esfriar. Ele aquecia um líquido por 72 segundos e depois esfriava por 15. Minto. Ele aquecia um líquido a 72 graus, depois esfriava a 15. Essa brusca mudança de temperatura rompia a parede celular, a membrana plasmática dos contaminantes e fazia uma esterilização. Porém, esse processo não é eficiente quando se trata de células que estão incistadas em estrutura de resistência. Porque se a célula em si insistar, ele vai fazer uma camada de proteção e essa camada de proteção vai permitir que a célula bacteriana resista. Boa noite, Natália. Eu estou fazendo uma revisão com a Viviane sobre o conteúdo de ontem e depois eu vou entrar com conteúdo novo, tá bom? Falei sobre Pasteur. Esperando o conteúdo da aula 3, descreva com que tipo de morfológico pode se apresentar células bacterianas. Olha só, as células bacterianas podem se apresentar na natureza de acordo com a necessidade dela. Então, ela pode se apresentar como cocos, que são formatos circulares, ou esféricos, porque não são círculos perfeitos, são esferas. Bastonetes, espirilos ou vibrião. Vibrião como se fosse o formato de uma vírgula. Cocos são esferas, são bolinhas. Bastonetes é como se fosse uma coisa comprida, um bastão, né? Comprido. Vibrião é uma vírgula, espiroqueta é como se fosse um cacho de cabelo. Cada formato é uma espécie de evolução, que quanto maior o tamanho da bactéria, mais evoluída é e mais fácil de alcançar o objetivo dela, que é predar alguma substância ou de absorver nutrientes. Quanto maior o tamanho da bactéria, mais evoluída é e mais difícil de ser predada por seus predadores principais. Quais os componentes estruturais das bactérias? Qual dos componentes estruturais da bactéria é responsável pelo formato morfológico que elas apresentam? O que faz com que a bactéria tenha o formato específico
é o tipo de parede celular dela. Cada bactéria tem um tipo de parede celular composta por alguma polissacarídeo, que pode ser peptidoglicano, mureína ou manana. Essa peptidoglicano geralmente são bactérias gram-positivas. E essa mureína geralmente são bactérias gram-negativas. Por que é importante você saber a composição da parede celular? A maioria das bactérias gram-positivas não são nocivas à saúde, elas não causam doenças. A maioria das bactérias gram-negativas causam doenças. Então, você sabendo a composição química da parede celular, você sabe se a bactéria é patogênica ou não. Patogênica causa doença, não patogênica não causa doença. Até aí, tudo bem? Tem alguma. Você quer que eu explique de uma forma diferente alguma coisa? Posso seguir, né? Tá. O tema abordado na aula 4 foi produtos elaborados por células. Levando em conta que os produtos secretados pelas células eucarióticas e procarióticas podem ser natureza enzimática, imagine uma situação, peraí, Viviana, você sabe a diferença entre célula eucariótica e procariótica? Pode escrever no chat que eu estou lendo. Qual a diferença entre célula eucariótica e procariótica? Perfeito. A eucariótica tem um núcleo estruturado e protegido por uma carioteca. Já as procarióticas não têm um núcleo estruturado com uma carioteca revestindo. Muito bem. E as eucarióticas têm muitas organelas e as procarióticas têm bem pouquinhas ou nenhuma, dependendo da célula. Células bacterianas, por terem constituição rígida, necessitam fazer hidrólise de proteínas em meio exterior para depois absorver os aminoácidos e degradá-los. Tá, eu parei aqui. Eucarióticos e procarióticos. Podem ser de natureza enzimática. Imagine uma situação na qual uma célula bacteriana seja fagocitada por uma célula eucariótica e ambas tivessem a necessidade de hidrolisar proteínas para sobreviver. Se um desses dois tipos de células expressasse um repertório enzimático proteolítico mais amplo do que o outro, qual delas, nessa peleja, nessa guerra, teria mais chance de aproveitar os aminoácidos? Então, provavelmente, a bactéria que tem repertório enzimático mais amplo, com enzimas proteolíticas, ela vai sobreviver, porque ela vai liberar Olha só, as bactérias ou células microbianas, elas liberam para o meio externo substâncias que ajudam na pré-digestão. Não só bactérias, mas leveduras fazem a mesma coisa, porque levedura é unicelular. Apesar de levedura ser eucariótica, ela tem um comportamento meio duvidoso, porque quando uma levedura é colocada no meio de cultura, ela não faz fagocitose com facilidade. Ela libera substâncias proteolíticas, degrada as moléculas que estão externas e depois ingere os pedacinhos. A mesma coisa acontece com as bactérias. As células bacterianas, por terem uma constituição rígida, necessitam fazer hidrólise de proteínas do meio exterior, para depois absorver os aminoácidos e degradá-los. Em contrapartida, as células eucarióticas fazem fagocitose de produtos no meio exterior para depois degradá-los no interior do vacúolo digestivo, onde as proteínas são hidrolisadas em aminoácidos que são aproveitados pelas células. Hidrolisado é uma capacidade de usar a água para dissolver alguma substância. Então, a bactéria libera a água e essa água não é pura, é uma água com substâncias que ajudam a quebrar as moléculas que estão do lado de fora em partículas pequenas e assim transferir ou pinocitar, porque ela vai dissolver, né, a substância, então aquela substância vai ficar líquida, então a bactéria vai absorver, vai fazer pinocitose e vai começar o processo de digestão. Número 5.
Número 4. Na aula 5 do conteúdo complemento 2, você pode aprender detalhes sobre a diferença estrutural de células bacterianas. Sobre esse tema, responda as questões abaixo. Como os componentes químicos dos corantes usados no método de coloração GRAM se comportam em relação ao coeficiente de partição frente aos dissolventes de água, etanol e óleo, água, óleo e etanol. Nas bactérias contidas no fregaço da lâmina, submetida à coloração, também ocorre igual fenômeno de partição de corantes. Partição é dissolução. Você pega uma concentração e dissolve na outra. Concentração inicial mais concentração final, dividido por 2. Quando o esfregaço corado é tratado com álcool nas bactérias com parede celular espessa, o iodo para-rosalina fica retido na membrana plasmática. As bactérias que possuem parede pouco espessa e ainda possuem a membrana lipídica externa, a parede fina de mureína, a iodo para-rosalina vai atravessar a parede fina e se localizar preferencialmente na membrana externa. Ao se lavar com álcool 92Gl, a lâmina com esfregaço corado e o iodo para-rosalina se transfere na membrana externa para o álcool. E esse consegue também atravessar a fina parede que arrasta o resquício de iodo para-rosalina presente na membrana plasmática. Com isso, ao lavar com álcool é totalmente retirado, deixando as células descoradas. Você entendeu como é que é o princípio da coloração GRAM? É aquilo que eu tentei falar no começo. Você joga o corante nas duas células. Porém, a peptidoglicano impede que a iodoparrosalina saia da célula. Mas você sabe que a mureína não tem essa capacidade. A mureína só é encontrada em célula gram negativa. E a mureína é uma camada bem fininha. Quando você joga o álcool vai dissolver o corante que está na gram negativa, descorar ele, e quando você vai fazer a coloração de contraste, que no caso é a fucsina, tem um outro composto lá, mas a maioria das vezes é fucsina. Ele não penetra na gram positiva, porque tem as 3 camadas de peptidoglicano, e a iodoparrosalino já foi formado na membrana plasmática. Esse composto iodoparrosalino não deixa o álcool atravessar e não deixa a fucsina também entrar, porque o coeficiente de partição já foi alcançado, ou seja, então a gram negativa foi mais escura, a cor e a gram positiva mais clara. Não, na verdade não interfere na cor, porque quando você coloca a coloração fucsina na gram positiva, ela não absorve aquela coloração. Já a gram negativa absorve, porque o álcool já dissolveu tudo que tinha na gram negativa. Não, isso aí não tem nada a ver com a cor, não. Tem a ver com a quantidade de fixação. Se você deixar o cristal violeta fixando por muito tempo, aí aquela coloração fica mais densa. E outra coisa que é importante saber é que, dependendo da composição da bactéria, da parede celular, é que concentra mais. Vou dar um outro exemplo. Se você corar uma solução contendo levedura, aquele roxo da iodoparrosalina vai se concentrar muito na célula, na parede celular da levedura. Porque a composição da parede celular da levedura é quitina, que é uma composição muito rígida. Porém, ela tem canais transportadores. Ela deixa passar o iodoparrosalina contido no cristal violeta e essa substância fica muito fixa. Deixa eu continuar aqui. Em função dessas diferenças estruturais, como pode se apresentar as bactérias após serem submetidas ao método de coloração GRAM? Naquelas com parede espessa, como o contato com álcool é muito rápido, este não consegue atravessar a espessa barreira de iodo para rosalina. Esse iodo para rosalina é um composto formado por cristal violeta dissolvido na membrana plasmática. Permanece dissolvido na membrana plasmática, dando a coloração roxa à célula.
Uma coloração de contraste com corante vermelho, fucsina ou safradina, essa que eu estava querendo lembrar, safradina, vai distinguir qual grupo estava descorado e, portanto, passa a exibir a cor rosada do corante de contraste. Você entendeu aí nessa questão a diferença entre gram positivo e gram negativo? Tá. Na aula 6, verso sobre o tema crescimento populacional bacteriano. Sobre esse conteúdo, responda a seguinte pergunta. Considere numericamente que você tem uma população de bactérias duplicando-se por fissão binária, em função de tempo. Então, para quantificar a velocidade da reprodução bacteriana, tempo de geração, qual fórmula matemática você usaria para exprimir esse tipo de comportamento populacional? Olha só. Primeiramente, temos que entender que há um tempo fixo. Na primeira pergunta, está falando que cada geração de bactéria dura aproximadamente 30 minutos. Depois de 30 minutos, ela duplica. Esse período se chama tempo de geração. E a nossa unidade de medida. A cada tempo de geração, a população dobra. Assim, se começarmos com o número de células N0, após uma geração teremos o número de bactérias N1, que é dado pela expressão. Suponhamos que N1 igual a 2 vezes N0. Então, N1 igual a 2 vezes N10. No final de 10 gerações, vão formar 1024 células. Então, você tem que pegar 1024 vezes 10, você vai descobrir, vai pegar o quê? Se eu disse para você que cada geração dura 30 minutos, é sinal de que você tem que multiplicar 30 vezes 10. 30 vezes 10 são quantos minutos? Trinta vezes 10 são 300 minutos. 300 minutos equivale a quantas horas? Quantos minutos tem cada hora? Vai fazer a regrinha de 3. Cada hora tem 60 minutos. 300 dividido por 60 dá quanto? Exatamente, 5 minutos. 5 gerações. Muito bem. Olha só, gram-negativa são bactérias que têm mureína ou manana na sua parede celular. Gram-positiva são bactérias que têm peptidoglicano, que é um tipo de polissacarídeo que faz 3 camadas. Essas 3 camadas reduz a virulência, ou seja, reduz a capacidade dessa bactéria fazer mal para a nossa saúde. Já as bactérias gram-positivas, gram-negativas, elas têm uma camada simples de mureína, uma camada de polissacarídeo, tem uns açúcares em cima dela, glicoproteína, na verdade, que é açúcar com proteína, e embaixo da camada de manana ou mureína tem uma membrana plasmática. O fato dessa célula gram-positiva ter uma camada só, ela torna mais fácil de dissolver o álcool, do álcool de se dissolver e de retirar a coloração dela. Então, quando você vai aplicar a coloração de contraste, que é o fucsina, que é vermelho rosado, essa bactéria gram-negativa absorve o fucsina. Já a bactéria gram-positiva não absorve, porque há uma formação de iodo para rosalina na sua membrana plasmática. Esse iodo para rosalina não deixa nada mais entrar. Então, ela já fica com a cor roxa, a gram-positiva, e a gram-negativa fica com a cor vermelha ou rosada. O iodo faz parte do cristal violeta.
cristal violeta é uma cor que tem vários componentes. Iodo, Lugol, mais o corante. Já vem na fábrica, já vem assim. E isso é uma composição necessária, que são coisas que dissolvem na célula. São componentes que dissolvem na célula. Lembra que eu lembrei do termo, é polar e apolar. Gordura é apolar, ela só se dissolve com gordura. Água é polar, só se dissolve com água. Então, uma substância que não se dissolve na água é uma substância que tem diferença de polaridade. Então, o iodo para a rosalina tem uma substância, é polar e se dissolve na gordura, que também é polar. Então, isso facilita. Já o álcool é apolar. Não, minto, é o contrário. A gordura é apolar. Iodo para a rosalina também é apolar. Então, apolar se dissolve com apolar. O álcool é polar. Então, ele se dissolve em substância hidrofóbica, hidrofílica. Gordura é sempre hidrofóbica. Gordura não gosta de água. Quando você vai lavar uma louça, você faz o quê? Você usa um detergente ou algum tipo de sabão. Porque o detergente é anfipático. Ele consegue dissolver gordura e consegue dissolver coisas que não tenham gordura. Ele consegue dissolver polar e apolar. Só que o álcool é polar. Ele dissolve substâncias principalmente polares. E a iodoparosalina é uma substância apolar. Então, o álcool ele não consegue penetrar a iodoparosalina, não consegue dissolver a iodoparosalina na gram positiva e vai tentar dissolver a gram negativa, que tem uma camada simples e consegue dissolver. Por isso que só a gram negativa é que pega coloração fucsina. Deu para entender? Isso, a gente que coloca. Já está tudo dentro da composição química da coloração. Tá ótimo. Agora vamos continuar. Em relação ao conteúdo do tema do TIS 1, eu vou falar para vocês do TIS desse período agora. Qual foi o TIS do período agora? Isso provavelmente vai cair na prova. O TIS desse período, sim, eu já coloquei lá no grupo A aula da terça-feira eu coloquei lá no grupo. A aula de hoje eu vou colocar depois que o Google me enviar, tá bom? Falar nisso, deixa eu parar de gravar aqui. Não saiam da aula.